O mito da violência como solução para tudo molda poderosamente a nossa visão de mundo. Nós imaginamos que a força deve ser enfrentada com ainda mais força se nós quisermos alcançar alguma coisa. Só que, claro, nós dizemos a nós mesmos que a força maior se justifica se for feita em nome de algum bem maior. Inclusive, a maioria dos sucessos de Hollywood segue exatamente esse enredo. Se você vê, por exemplo, o filme talvez mais tosco, mais grosseiro de todos os tempos, Avatar, ele conta a história de um choque cultural entre, digamos, imperialistas gananciosos e um povo indígena que ama a natureza. No entanto, por mais diferentes que os nativos possam ser retratados, como é que eles superam os desagradáveis invasores? Através de uma longa e barulhenta sessão de pancadaria. Claro que a sessão de efeitos espetaculares, especiais, é sensacional, mas elas retratam justamente uma batalha, onde aqueles que foram os maiores artilheiros vão vencer. E assim, um início maravilhosamente imaginativo, né? Belo, com paisagens de tirar o fôlego, acaba terminando com um final previsivelmente sangrento de batalha. E no nível mais profundo, não são os imperialistas e nem os nativos que vencem. No final, quem vence é a violência em si mesma. O julgamento de Jesus pode parecer mais um choque entre os poderes. Se enfrentando, estão dois concorrentes pelo título de Rei dos Judeus. Só que esse encontro vai subverter tudo aquilo que nós sabemos a respeito da luta pelo poder. Pilatos afirma governar os judeus como vice-regente de Roma. Cristo afirma governar os judeus como vice-regente de Deus. Mas isso não é simplesmente um choque entre dois reis. É um choque a respeito do tipo de poder pela qual esses dois reis governam. A Bíblia diz que Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: então quer dizer que você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é quem o entregaram a mim. O que foi que você fez de tão grave assim? Jesus respondeu: ora, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 18, 33 a 36. Pilatos governa de modo como todo ser humano governa. Pela espada, pela força bruta, pela imposição da violência. Os seus servos, de fato, lutam por ele. Pilatos tem um monopólio da violência na sua província. Ele decide quem pode exercer a força física e quem não pode. Se você o cortar, ele vai literalmente te cortar. Ele vai enfileirar cruzes e mais cruzes pelas ruas se necessários para provar seu ponto. E se alguém tentar usurpar o seu governo, vai ser justamente trazendo ainda mais poder terreno. A força bruta vai destronar a força bruta. E mesmo se isso ocorresse, existe uma coisa específica que vai permanecer no trono: a força bruta. Só que Jesus não veio pela força para efetivar um reinado de violência um pouco mais benevolente. Jesus veio para destronar a própria violência. O seu reino não é deste mundo. Os reis desse mundo pedem a seus servos que lutem por eles. Só que Jesus subverte esse tipo de reino de duas maneiras. Primeiro, ele luta pelos seus servos. E segundo, a maneira como ele luta é perdendo. Ele termina o ciclo de violência levando os golpes e não retalhando. Aqui a gente pode ver e contemplar a revolução que a cruz de Cristo traz para o mundo. O apóstolo Paulo, refletindo sobre o significado da cruz, disse exatamente isso. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Vocês não foram chamados entre os muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, as desprezadas e aquelas que não são nada, para reduzir a nada aquelas que são. 1 Coríntios capítulo 1, versos 25 a 28. Como é que Deus supera a força? Com a fraqueza. Isso é algo absolutamente contraintuitivo. Só que 2 minutos de pensamento revelam o quanto isso é sábio.
Esses jogos de poder não são superados por uma demonstração de ainda mais força. Elas só podem ser destronadas pela cruz. O Senhor da glória mina toda a glória terrena ao descer abaixo dela. E através da cruz, Cristo estabelece um reino de servos, não de guerreiros combatentes. Ganhado por sua cruz, nós somos chamados não a matar, mas a sermos mortos. Não a sobrepujar com força, mas a exagerar com amor, com graça e serviço. A difusão desse reinado de Cristo deve parecer completamente diferente da difusão de qualquer outro reinado terreno. Deve parecer com uma base de pessoas desprezadas, apontando para uma vítima fraca e tola pendurada na cruz. É assim que nós destronamos os poderosos, porque esse é o verdadeiro triunfo da graça.